Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar o nosso episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, né, Bebel? Muitos. Que, aliás, vocês estão deixando, a gente tá amando. Se vocês deixarem bastante, o nosso convidado volta. Ele volta, viu, E quem gente? é nosso convidado de hoje, Nosso Bebel? convidado- Eu fiquei sabendo que ele é ex-atleta de basquete e comentarista. Não, e eu fiquei sabendo, que eu já tava olhando nas colinhas, que ele é afiliado, gente, do Cazuza, Meu Bebel. Deus, que incrível. Eu quero saber muito mais sobre ele. Ele é baterista também, sabia? E ele não acredita em signo, gente. Não acredita em signo. Ai, meu Deus do céu. Não, logo a Problema. gente que fica aqui Todo dando episódio pitaco. a gente pergunta qual que é o seu Exatamente. signo. Agora a gente vai ter que descobrir, Estão hein, gente? curiosos? Temos aqui com a gente o filho da Sandra de Sá. Bem-vindo ao PowerCast. Jorge Sá! Uhul! Bem-vindo! Vocês estão sincronia máxima. A gente Gostei. descobriu mais coisas, mas a gente fala por aqui, né? Tem mais coisa. Eu quase me meti no meio da apresentação, porque tem uma coisa que a gente já conversou Tem aí. um monte de mais Tem coisa. vários aqui, gente. A gente deixa você se apresentar o que mais faltou. Aí você já Exatamente. conta. Foi demais. Exatamente. Jorge, aliás, né, gente, só com essa pré aqui de apresentação, a gente já tem muita curiosidade pela sua vida, porque você já nasceu, assim, no olho do furacão, com tanta arte em volta. Então, eu vou começar por essa pergunta, né, Bebel? Como que foi nascer numa família, né, com uma mãe tão maravilhosa, tão inspiradora, e entrar pro empreendedorismo, que a gente tem um empreendedor artista aqui, gente. É verdade. Gente, primeiro o papo já começou bem demais desde que eu cheguei aqui. Obrigado. A resenha Obrigada a você. vai ser top. Não é à toa o sucesso de vocês. Vocês estão arrebentando mesmo. Gostei, Obrigada. gostei. Obrigada. Vamos falar de tudo sem filtro aqui. Bom, Bora. a primeira pergunta já é muito maneira, porque me fazem muito e eu também fazia, então eu não critico ela. Quando eu era pequeno, as pessoas falavam, como é ser filho da Sandra, cara? E isso me irritava. Porque eu falava assim, caraca, vocês não têm mãe, não? Ah, sei lá, é normal. Só que um dia, a minha mãe mandou eu baixar a bolinha e ter mais humildade na resposta, porque ela falou assim, tu não lembra, não, quando você virava pra mim e falava assim, mãe, como é que é o Michael Jackson? Será que ele vai no banheiro e faz cocô normal? Ele senta na privada? Michael Jackson? O que eu quero dizer pra vocês com isso? Eu ficava imaginando, assim, cara, um mito daquele. Será que ele tem uma vida normal? Será que ele escova o dente? Será que ele reclama? Será que ele tem um CC, ele vai no banheiro e pega um desodorante? Porque a gente passa a ver aquela pessoa de uma forma mitológica, intocável. Por quê? Porque eu tinha carinho por ele, então eu não falava por mal, porque eu via ele como um ser diferente. E eu percebi que é maior orgulho eu ter uma mãe onde as pessoas Tem essa visão. né, tem essa visão. Então eu parei pra refletir e falei, cara, que maneiro, isso é uma coisa que as pessoas veem a minha mãe como algo surreal. Então, ao invés de eu ficar irritado e falar, ai, gente, é normal, dessa respostinha de Playboy, eu passei a falar, não, cara, é super maneiro, pô, minha mãe, se você, não sei, se tem uma oportunidade de conhecer num show, alguma coisa, você vai ver que ela é super tranquila, e é a resposta que eu dou pra vocês mesmo. Minha mãe é demais. Minha mãe é humilde. Minha mãe é simples, extremamente verdadeira, e ela traz isso pra nossa relação. Então minha mãe, ela é literalmente aquela pessoa que ela sai do show, quem acompanha ela sabe, ela tá ali realmente cumprindo uma obrigação e não por ser apenas obrigação. Ela faz com muito amor. Mas a minha mãe, ela tá ali porque é o trabalho dela. Então eu costumo dizer que da mesma forma que o garçom passa o dia inteiro, uma noite inteira servindo, ele vai pra casa, bota a roupa dele, chega, abraça a família, ou o pedreiro, ou o empreendedor que passa um dia no escritório, cara, minha mãe é a mesma coisa, ela vai lá pra 10 mil, 50 mil, uma pessoa, faz o show e volta pra casa na maior simplicidade. Agora, nem tudo é esse papinho pequenininho, minimalista que eu tô falando, é claro, eu convivi assim, chegar em casa, pô, Fábio Assunção jogando carta aqui de novo, cara. Caraca, eles vão ficar aí até de madrugada. Poxa, ai, vamos Deve ser o máximo. Assim, sabe? Tipo, vamos pra Trancoso. E tudo eu amava, tá? Eu tô falando que era rotineiro da minha vida, não tô desdenhando, não. Sempre amei. Vamos pra onde? Vamos pra Trancoso. Será que a tia Elba vai pedir pra fazer aquela carne, aquele peixe? Então, realmente, isso era um mundo diferente. Eu encontrei com ela esses Entendeu? dias no Rio, num restaurante. Aí eu cheguei, chamei o garçom e falei assim, gente, é a Elba? Ele é. Porque não é comum vê-la, né? Eu falei assim, gente, por favor, eu posso ir lá tirar uma foto? Ele falou, olha, melhor você não chega lá e pede uma foto, porque senão vão falar, vai dar uma, né, chamar mais atenção no restaurante. Eu achei que ela foi simpaticíssima, deve ser incrível ter ela dentro de casa, né? Porque ela é toda
Paz e amor também, né? Paz e amor. Ao mesmo tempo, são pessoas como a minha mãe que precisam de um reconhecimento. As pessoas acham que o artista ele é ou um zumbi ou um boneco de cera, né? Minha mãe ela é muito, muito, muito simples. Mas a minha mãe gosta de comer e depois atender todo mundo. Uhum. E já tiveram vários casos das pessoas irem falar com a minha mãe tá comendo, ela fala assim, pô, posso só terminar até por causa... E ela explica, foto, do feijãozinho, posso só terminar? E a pessoa Pra minha defesa, ela estava no bar tomando um drink. tomando uma, se amarra, cachaçinha, quebra tudo. Só que ela é muito simples, aí ela fala assim, poxa, pode esperar? E às vezes a pessoa sai e fala, nossa, encontrei a Sandra muito marrenta. Então, as pessoas às vezes elas não têm, elas não se colocam no lugar do outro. Né? Uma coisa que eu sempre aprendi é assim, hoje o mundo está muito cheio de julgar a ação e não parar para pensar na intenção, né? Sim. E é o que acontece muito com o artista. Às vezes a pessoa julga a ação. Poxa, artista tal, mó marrento. Ele tava na farmácia comprando um remédio e não quis falar comigo. Se ele estivesse passando mal também, né? Tem vários fatores. Será que essa foi a intenção dele, tratar mal? Ou será que naquele momento a filha, o filho, estavam com um problema seríssimo em casa, o cara saiu correndo, ou a mulher saiu correndo para comprar o remédio? Então acho que isso... E assim, isso eu falo sobre o artista, mas eu acho que serve para todo mundo. Concordo. Se a gente, antes de dar aquele tiro que a gente já dá, pô, Sheila, eu respiro e falo, por que a Sheila falou assim comigo? Talvez porque... Hoje o dia tava super atolado, ela esqueceu de ver alguma coisa do podcast e tal, e tá um pouco nervosa. Sei lá. E acho que isso falta um pouquinho, sabe? E eu vejo que alguns artistas, eles têm um rótulo na mídia que eles não merecem. Mas é porque uma notícia ruim ou uma ação ruim, ela se multiplica 1000 vezes mais fácil do que uma notícia boa, né? Sempre isso. Concordo. Mas aí conta pra gente, como que você entrou nesse mundo de empreendedorismo, se apaixonou por essa questão dos atletas e tudo mais? Como que você mergulhou nessa? Cara, minha mãe empurrou muito de eu fazer esporte. Eu tinha um princípio de asma, então o foco dela era me colocar em algum esporte pra eu me apaixonar e eu não ter que treinar ou ter problema respiratório. Então, ela já fez tudo comigo. Ginástica olímpica, judô, taekwondo, tudo. Eu tava jogando futebol, não levava jeito nenhum. Eu vi um campeonato de enterrada com 5 anos de idade. Eu ia perguntar, por que basquete? Cara, vou te explicar, Sheila. Eu vi um campeonato de enterrada, fiquei doido. Falei, cara, que irado. E olha como olha como a gente falando até de empreendedorismo, olha como é que é a experiência. Eu não vi só o cara enterrando a bola. Eu vi aquele ginásio nos Estados Unidos. Vibrando. Aquelas luzes, aquele glamour. Glamour que eu digo assim, qualidade e estrutura pro cara trabalhar, sabe? Claro. Aqui, eu falei, caraca, eu quero um dia pegar uma bola e botar nessa cesta e ver essas pessoas me aplaudir. Cara, que parada maneira, eu quero isso aí. O jogo de basquete é incrível pra você assistir, é muito emocionante. É muito. Eu ia assistir muito nos Estados Unidos, Knicks em Nova York. Pô, top. Adorava. Top. Você ia no supra-sumo, assim, top. Já invejo, todos os atletas de basquete que estão vindo agora já estão todos olhando pra ti, assim. Maravilhoso. Porque é essa vibração mesmo, é muita gente assistindo. É porque eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de basquete, né? Infelizmente, porque é um jogo muito legal. E isso é um pano pra manga também, tal. Capítulo 2 do podcast, ou a gente se estender, porque eu tenho uma opinião sobre isso. Mas explicando aqui como que eu caí nesse mundo. Foi assim, fiquei maravilhado. Não vou usar frase motivacional, não vou falar de inteligência emocional. Gente, eu não sei. Mas naquele dia, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer aquela parada. Eu não sei explicar. Virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero isso. Só que eu quero nos Estados Unidos. Eu quero lá, eu gostei dessa parada lá. Eu não quero saber como é que é a quadra aqui. Eu gostei ali, não sabia, né? Na época eu não sabia. Chicago, Nova York, Miami. Eu gostei daquele jeito. E eu comecei a treinar. Minha mãe me colocou numa escolinha de basquete. Que massa. Eu comecei a treinar com 9 anos. Eu me federei, que é quando você passa a ter um cuidado profissional com o esporte. Uhum. Eu entrei pro time mirim das categorias de base e a partir dali o nível é outro, né? Tem cuidado da alimentação, tem treino regrado, não é mais escolinha. Não é, não veio, matrícula, não. Você faz parte de um time. Com 9 anos eu fiz parte do time de 12 anos. Que legal. Comecei a jogar, deu super certo. Fui melhorando, fui ganhando habilidade e me apaixonei mesmo. Com 12 anos eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero agora dar um jeito de ir pros Estados Unidos.
E minha mãe ela sempre embarcou muito nas minhas, olhando de longe se eu ia cair. Sabe aquela coisa? Minha mãe, eu sinto que ela fazia assim em mim. Ela amarrou uma corda bem frouxa. Se eu caísse da ribanceira, se eu fosse bater com a cara no chão, ela segurava. Então, mas ela ia nessa. Só que deu certo essa atitude dela comigo. Eu sei que pra muitos pais não dá, né? Às vezes solta muito filho, mas no ambiente que eu vivia, a escola que eu tinha, os amigos que eu tinha, deu muito certo comigo. Legal. Até porque, né, no esporte tem muita disciplina. Isso também tem muito na parte de empreendedorismo, né? Se a gente não tem disciplina, você não consegue, às vezes, ficar tão focado também. Pô, exatamente o que eu vejo muito de esporte e empreendedorismo. Cara, o rapport. Se eu chego aqui, talvez eu não deva chegar aqui com a mesma atitude que eu possa chegar num outro podcast, que é um outro ambiente. Talvez a gente já começou na voltagem lá em cima, porque vocês são super simpáticas, rolou uma sintonia, vocês gostaram de meia dúzia de respostas que eu dei no início, e a gente, tá num papo acelerado maneiro. Mas talvez não seja assim, e não por isso a outra conversa não está boa. Sim. E isso eu acho que eu trago para o empreendedorismo e vem muito do esporte. Cara, eu tô lidando com a Bebel. Ela gosta de receber a bola de tal jeito, ela joga de tal jeito, ela rende de tal jeito, ela me entrega um resultado melhor de tal jeito. A Sheila, de outro jeito. Sim. Então, o que eu vou fazer? Na Bebel, eu vou nos pontos que eu sei que ela vai crescer e vai vir na minha. Na Sheila, eu vou em outros. Isso eu acho que eu trouxe muito do esporte pro empreendedorismo. Eu acho que é uma parada muito bacana. E aí começou a dar certo. Minha mãe falou, vai vê aí o que faz, intercâmbio, dá teu jeito. E eu fui numa agência de intercâmbio. Não sabia muito o que fazer, mas as agências de intercâmbio, gente, eu sempre enrolo pra falar isso. As agências de intercâmbio. E eu falo isso quase todo dia. Parece eu hoje fazendo a chamada. Às vezes eu trava a língua, né, gente? Não tem jeito. E eu acho que é o que eu mais falo, box de perguntas. Não, Jorge, aí eu fico, as agências de intercâmbio, as agências... Enfim, vai dar certo. As agências de intercâmbio, elas antes eram como se fosse um monopólio. Quando não tinha Instagram, não tinha Facebook, Meta, enfim, eram apenas as agências que elas colocavam anúncios nas grandes mídias, outdoors, e eram valores astronômicos, e você só tinha esse caminho. Sim. E era o caminho que eu segui. E aí eu recebi na mão um orçamento de $60 mil. Não, baratinho pra ir. O serviço é esse aqui. Não tinha nem o valor da escola ainda, nada. Mas, filho da Sandra, morava num apartamento de 6 suítes, 4 carros na garagem, playboyzão, 12 anos. O que eu pensei? É meu... Eu não era bobo, não desdenhava da grana. Mas o que eu pensei? $60 mil. Minha mãe tem dinheiro. É o meu sonho, é só isso que eu quero, não quero mais nada. Cara, ela vai deixar. Vai valer né? Uma injeção. Vai valer uma injeção. Então foi isso que eu pensei. Eu levei pra ela, só que aí, cara, a gente caiu na real, porque a gente tava numa coisa que acontece com muito empreendedor e com muito ser humano. Principalmente o brasileiro tem um histórico muito grande disso. Ganhar, vou dar um exemplo, ganhar $1 milhão, mas gastar 2. Aí quando precisa de ter um cash assim rápido, não tem. Tá pagando parcela disso, daquilo. E era o meu caso, junto com a minha mãe. E aí minha mãe teve que abrir o jogo. Qual foi o lado maneiro? Também não sei explicar pra vocês, porque eu era muito novo, eu não vou trazer teoria aqui, mas talvez pela educação da minha mãe, honrando ela. Cara, eu fui pra rua guardar carro, porque eu via os molequinhos guardando carro, e eu brincava muito com eles, e eu via sempre guardando 20, 30 reais no bolso aleatório. A Bebel parava lá, com o carro dela, com a bicicleta maneira, ela viu o garoto cuidando dela, saindo pra ir fazer uma pedalada, dava 10, dava 15, aí eu fiz assim, cara, quanto que esses moleques tiram no final do dia? Eu entendo de todos os carros, eu era viciado em carro, entendo de bicicleta, eu vou fazer isso aí. Com 12 anos? Com 12 anos, aí parei numa rua, do lado da minha casa, as pessoas paravam, escola britânica, eu deitava, né? Nossa. Não tinha jeito. Sheila, tudo bem? Bom dia. Poxa, essa bicicleta é legal, vai pedalar quantos quilômetros? Posso te ajudar? Eu vou ficar aqui, tá? Sei que um ladrão vai vir, eu não posso fazer muito, mas eu vou ficar aqui. Não esquece, a cópia é absurda. Toma 20, toma 30. Conclusão da história, gente. Comecei a fazer dinheiro e guardar numa caixinha de fita cassete. Pum, guardava lá. Comecei a gostar desse negócio de fazer dinheiro. Comecei a vender revista na escola. Eu comecei já a empreender já.
Total, real, oficial. Comecei a vender revista na escola e falei, eu vou juntar essa grana e eu vou dar de maluco. Eu vou pegar os endereços, não tinha Google, na minha época tinha Alta Vista, e aí eu botava assim, high school. Seria Alta Vista, vocês sabem? Não, Alta Vista, não. Alta Vista, não, mas a referência é o Google. Só que era tipo uma páginas amarelas. O Google hoje ele te entrega o site, se você quer ligar, se tá aberto, se tá fechado, aonde ir, Google Maps, Google Earth. Na época era uma páginas amarelas. Eu botava assim, High School United States. Aí vinha a lista de todas as escolas de ensino médio que existiam nos Estados Unidos. Fui lá. Falei, quer saber? Eu vou juntar dinheiro, vou mandar fita VHS, vou pedir pra minha mãe filmar e vou ficar mandando. Alguém vai me responder, pô. Eu jogo direitinho, não sou o melhor, mas eu tinha resultado, eu era bem visto no time e tal. Gente, pra quem não tá, eu na minha cabeça já tô vendo que ele já não só tá empreendendo, como ele já tinha metas de trabalho, né? Exato. Facilmente, né? Cara, que incrível. E eu hoje me orgulho muito, assim, eu tenho uma agenda de palestras bacana, e eu digo assim, não é que eu sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu acho que a minha história conecta muito, aí o pessoal gosta de... Sim. Então tem rolado muito bem. E eu sempre gosto de contar com detalhes, porque eu hoje entendo que tem muito aprendizado no que eu fiz, mesmo não sendo perfeito, não é só isso, mas no início, imaturo, sem um boletim para pagar, era só o fazer. Não tinha gestão de nada. Então, e esse impulso eu tinha dentro de mim. Até hoje eu tenho muito, mas eu tenho que ter e tô aprendendo a ter mais a gestão. Entendeu? Que isso é algo... A ficha começa a cair também, você tem que... Então, comecei a vender revista na escola, comecei a juntar dinheiro, comecei a ajudar minha mãe, trabalhar como assistente de hold, que era carregando instrumentos e tal, com 12 anos. Eu fiz isso até os 14. Gente... Eu falei, mãe, filma o meu treino e meus jogos aí que eu vou para os Estados Unidos. Fica tranquilo essa parada de grana aí. Minha mãe filmou. Eu levei para um amigo meu que a mãe dele trabalhava na Globo. Hoje... Caramba. Cara, você com o celular na mão, tu pega e faz uma edição de Reels rapidinha. A gente nem vê aqui. E você já postou. Na época o cara pegou várias fitas, eu jogando. Pegou 2 videocassete. Passou de uma para outra. Conclusão da história, fez uma edição. E eu peguei e fui fazendo cópia dessas fitas e mandando para os Estados Unidos. Foram quase 300. 3 escolas me responderam e uma me deu uma proposta de bolsa de estudos. Olha que incrível! O meu amigo, ele era uma grande estrela, jogava muito. Ele foi para uma escola, aí eu falei, pô, cara, leva aí, vê lá, fala aí. E aí ele levou, o pessoal gostou. E o resultado disso tudo é que hoje eu posso sentar aqui e falar que eu estudei numa escola da Marinha Americana. Que máximo. Que com $1 hoje custa quase R$500 mil o ano. E eles deram bolsa integral. E eles me deram bolsa integral. Eu paguei, foi manutenção que era estudos, né? Livro, eu paguei uniforme. E aí, cara, eles me deram essa bolsa. Que máximo. Nossa, E a eu mãe fui deve estudar. ter Isabel, orgulho de assim. você. Inclusive tem algo que eu fiz que eu não recomendo muito em casa, mas é verdade. A minha mãe não sabia falar inglês, eu falei, mãe, tô negociando com uma escola aí, então vou falsificar um e-mail seu, mas se você quiser eu posso te apresentar todos os e-mails que eu envio. Só que não quero que você se meta. Deixa eu fazer, porque eu falo inglês e você não. Aí ela, tá bom. Aí eu mostrava pra ela. Ó, tô falando isso, mas era por mim. Aí teve um dia que ainda tinha o fax. Ó, hoje o capitão da escola vai ligar, aí eu preciso que você fale, tá, mãe? Por favor, não quebra minha scholarship, não quebra minha bolsa, não. Não, mas aí já tava tudo garantido, era mais pra falar com a mãe. Aí falou, deu tudo certo, fui pra lá. Voltei, resumindo um pouquinho, não continuei jogando. Entrei pra oficina de atores da Globo, fui chamado para fazer a novela Malhação, não saí mais de lá, até hoje não sou contratado, mas aí o meu trabalho como ator até hoje ele não parou. E é o que eu gosto, é o que eu sigo, é o que eu faço. Dentro da Globo eu fui fazendo Malhação e jogando basquete ainda, que foi meu último ano como juvenil. Aí eu fui campeão juvenil e terminei a temporada de Malhação, só que eu fui chamado pelos dois lados para tomar bronca, porque eu mentia pros dois lados, né? Chegava atrasado em um, chegava atrasado em outro. E o meu rendimento no final foi caindo nos dois. E aí tinha uma outra novela pra eu fazer já garantida, já queriam me contratar. Foi a Alô Me Disse, uma novela das 7. Eu não fiz nem teste, era um papel convidado. Aí o diretor na época, geral, de elenco lá, me falou, Jorge, agora vê aí o que você quer, se você quiser seguir aqui. E aí por algum motivo eu segui com o trabalho de ator,
trabalho, como jogador, eu não era o destaque, eu era muito útil pro time, jogava bem, mas eu não era o cara. Não sei se tinha uma coisa de querer ser o destaque, o número 1, uma vontade de brilhar e ser o número 1. Não sei se foi por isso que eu parei quando eu vi que ali eu não era o centro das atenções, mas eu parei. Lá na frente, já comentando NBA e tudo mais, cara, me bateu uma falta. Parece que alguém morreu e eu realizei anos depois. Eu fui pra final do NBB ver o Flamengo. E o Flamengo foi campeão. E olha que doido. Eu chorei copiosamente, mas de tristeza. Porque você não tava participando. E aí era assim, uma coisa de inveja, de raiva. Não foi legal, sabe? Eu não era naquele momento ali, eu não era um cara sociável, não foi maneiro. Não foi uma coisa de chorar e pular. Eu tenho vários amigos no time, pular e abraçar todo mundo. Foi uma coisa de sentar muito chateado, irritado, uma dor de cotovelo, uma coisa horrível. Frustrado, né? Frustradaço, sem poder, tinha nem como fingir, gente. Caramba. Fiquei mal. Naquele momento ali, foi uma coisa rápida. Só que ali eu falei assim, caraca, parei de jogar os moleques aí. Que M. E aí, ali eu falei assim, pô, eu queria fazer alguma coisa. Queria fazer alguma coisa com esporte. O que eu posso fazer? Será que eu posso ajudar os jovens? Pô, tem uma história maneira. Eu consigo mostrar pro jovem que ele pode ir pros Estados Unidos sem pagar a agência de intercâmbio. Será que eu não posso ensinar isso? Não sei, isso ficou na minha cabeça assim. E aí apareceu, eu acordei, notificação que a NBA tinha assinado com a Globo, tinha assinado com o Sport TV. Foi quando eu falei, cara, é agora, pô. Eu sei tudo. Gente, eu tô falando demais, vocês querem perguntar? Não, pode tá seguir? maravilhoso. Eu tô de... Está, mano, é pra você falar, Jorge. É isso, pode seguir diretão? Então É que tá o Isabel assim, ó, possivelmente tá tudo assim, ó. Não, então tá. Só pra saber se eu tô seguindo. Não, Ele top. vai contando. E fora que o Jorge fala umas gírias. O que é, meu? Pensa no M, pode ser merda. Merda não tem problema Não, também, você né? pode falar o que você quiser. Então Eu fechou. Então fechou, então Amém. fechou. E aí, cara, apareceu Globo, assina contrato com a NBA. Eu falei, cara, eu preciso estar nesse negócio de algum jeito. Eu não sei como, eu preciso estar nesse... Ali eu fiquei doido. Foi o mesmo drive, foi o mesmo estalo que me deu quando eu vi o Campeonato de Enterrada. Eu falei, pronto, eu posso trabalhar como ator, mas eu posso trabalhar com basquete. E eu tava fazendo uma novela na época, uma novela das 8 na Globo, era Em Família. Novela do Manuel Carlos, eu tava lá, trabalhando Mas você bem na ainda Globo. não tinha sido comentarista? Não, foi quando a Globo assinou com a NBA. Tá. Entendeu? Ali a Globo assinou com a NBA. Eu falei, não, eu quero tá aí. Que é essa parada, pô. E aí eu comecei a realmente usar os contatos. Gente, existe uma mentira do mundo falar pra vocês aqui. Essa história que o pessoal mete bronca assim, ó. Eu consegui com o meu próprio esforço. A minha mãe não me ajudou em nada. Não, eu sou filho do presidente do mundo, mas fui tudo sozinho. Gente, óbvio que não. Claro que não. Que maluquice é essa? Network é tudo. Cara, quer Mas dizer... gente, a gente tem que valorizar o network. Eu acho que é Exato, isso. né? Quer dizer Network que é vocês tudo. têm filhos, sobrinhos, irmãos e eles querem fazer um podcast de sucesso. Aí quer dizer que não tem nada a ver com vocês. Vocês têm um podcast de sucesso num estúdio maneiro, mas aí alguém da família de vocês tem que ir pro meio da rua lançar um podcast com um celular horrível. Não. Por quê? Pô, Bebel, não pode me dar 15 minutos do horário? Não sei, pra eu também tentar aqui trocar... Cara, não é uma ajuda? Não é um empurrão? Não, mas eu acho que até no business passa muita gente aqui dando essa colinha, né? Que pra você ter sucesso, o network é muito primordial. Porque você consegue chegar mais rápido, né? No lugar que você precisa chegar. Claro, e foi exatamente o que eu fiz. Então eu falei assim, mãe, pô, tô bem na Globo, coisa que ela me ajudou. Uma coisa que eu sempre falo é, a porta abre. Mas o filhinho da artista, ele tem que ele tem que dar o passo, né? Ah, eu Sim, também tem que acho que fazer você tem. valer. Exatamente, você tem que fazer valer. Treinar, né? Exatamente. Não é? Pô, então assim, a minha mãe, eu andando com ela, pessoas me viram. Quando as pessoas me viram, falaram, pô, ele é bonitão, papapá. Comecei a trabalhar como modelo e fui pra oficina de atores da Globo. Comecei a estudar. Lá, depois da minha mãe abrir a porta, eu entrei na porta e lá, um diretor de elenco, Daniel Berlins, que posso falar até porque foi algo super legal e deu certo. Ele falou, pô, quero esse moleque fazendo um teste ali na novela Malhação, que ele era o diretor de elenco, produtor de elenco, como fala. Minha mãe abriu a porta, mas eu andei. Alguém me viu ali, entendeu? Então, mesma coisa. Mãe,
quem pode me colocar na NBA e no Sport TV? Ela falou, pô, cara, agora tu tá na Globo tem anos, tu vai saber mais que eu, pô. Aí eu falei, caraca, pode escrever. Comecei a ligar pra todo Adorei. mundo. Sabe, agora... Você já sabe mais que eu. Agora tu já sabe o caminho. Quem é que tá fazendo esportes? E agora você sabe o caminho. Eu comecei a ligar. Mas todo mundo, pessoas que eu tinha contato, pessoas que eu não tinha tanto. Só que eu ligava, eu falava assim, olha só, pô, eu tô vendo que a NBA entrou pro Sport TV, deixa eu fazer isso aí. Mas sabe por que eu tô pedindo? Porque eu sou melhor que todo mundo tá aí. Igual a mim não tem. Eu respiro esse negócio. Se vocês me derem uma oportunidade, vai dar certo. Eu manjo muito. Eu vou deitar. Eu sempre tive esse jeitão. Eu falava, eu vou deitar. Isso aí é minha casa. Eu tô imaginando eu comentando. Eu faço isso já Ele tomando vendeu, banho. já. Fiz, pitch ali. Até porque é aquele pitch de elevador. Eu comecei a falar com Tem pessoas... 3 segundos pra falar. Sheila. Você respirava, né? Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Sheila, tenho um podcast. Gente, a NBA tinha acabado de chegar. Vocês imaginam a quantidade de Jorges que não estavam pedindo pra estar? Não, é isso que eu ia falar. Muita gente. Pô, então eu falei, cara, ó, eu respiro esse negócio, vim dos Estados Unidos, morei lá, eu sei a unha, o contrato do cara, o valor, o tênis que ele usou, a namorada que ele traiu que tá bolada com ele, eu sei tudo. Aí comecei a espalhar. Nisso, um diretor lá da Globo, ele mandou um e-mail para um outro cara, me copiando e até me desafiando. E que tá tudo bem. Ele mandou assim, talvez a gente tenha nosso cara, ele só escreveu isso. E eu me lembro até hoje, ele escreveu no título do e-mail, não escreveu nem no corpo do e-mail. Maravilhoso, adoro essas pessoas. Ele escreveu no título do e-mail. Aí, talvez a gente tenha nosso cara. E aí o corpo do e-mail era só a assinatura de e-mail dele, diretor, não sei o quê, Grupo Globo, blá, 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 blá. Aí eu fiquei quieto, vi o e-mail e fiquei quieto. Aí ninguém falou nada. Aí eu no dia seguinte peguei. Tô aqui mesmo, conta comigo. Respondi um e-mail aleatório, muito pra levantar de novo. A brasa baixou? A fumaça baixou? Gente, sabe, tô aqui, tudo bem? Sabe, Tô aqui, vocês têm um cara mesmo, sou eu, beijo. Vou dar mais vídeos, Quando que eu tapes posso que eu tenho começar gravado. agora? Exato. Que horas eu chego? Total, eu levantei a brasa de novo. Gente, tô aqui, conta comigo, tá? Aí o diretor lá respondeu, a gente vai ver o que faz. Eu falei, cara, a gente vai ver o que faz, é horrível. Imagina tu tá num bar, chegando uma menina, aí você fala um negócio com ela, fala, conforme for, a gente vai vendo. Cara, é convulsão, né? Você tem uma parada cardíaca, você não sabe. Ligo. A gente vai vendo o que vai ser. Convulsão, você não sabe nem se fica triste ou feliz. É realmente congelar, né? Fica aí que eu tô indo embora. E aí eu fiquei nessa do conforme for, a gente vai vendo. Eu senti isso, eu fiquei assim, não sei o que eu faço, não tem como falar, não tem como mandar outro e-mail porque me deu uma trava. Mas será que vai me chamar? Será que esse conforme for, será é de verdade? Essa história passou dia, isso tudo, gente. A Globo assinou, era uma semana pra lançar no Sport TV. Então isso tudo que eu tô contando pra vocês é dia a dia. Eu ia falar. Você já sabia quando ia começar? Eu tenho um dia menos, Exatamente. um dia menos. Eu tenho uma expressão horrível, mas era eu aqui cracudo, assim, ó. Cadê? Aí... Atualizando de novo, a internet não tá boa, gente. Caraca, agora que eu peguei. Não, cara, pô, tem algum problema. Não tá atualizando. O e-mail não chegou ainda. O e-mail não chegou. Alô? Yahoo, cara, tô com problema no servidor. E eu fiquei nessa, achando assim, cara, não vem nada. Camarote, carnaval, cheguei lá, tava o diretor que tinha mandado o tal do Beleza, vamos ver. Ainda não tinha começado? Não, ia começar 2 dias depois. Meu Deus. Cheguei tava, lá. tipo, na cara do gol. Aí eu conversando. Mas você sabia quem era o cara já? Sabia, porque... Já tinha fotos dele. Fiz um dossiê. Sabia porque na assinatura de e-mail apareceu e ele comenta também Sport TV, ele comentava no Sport TV e tal, ele aparecia muito. Aí eu já sabia. Quando eu vi, tudo bem. Pô, Jorge, sabe? Era bom porque eu tava no ar, então tinha uma coisa das pessoas... reconhecerem. Era muito menos rede social, então televisão, novela tava muito em alta, então o cara que tava na TV... familiar. Ficava familiar. Sou o Jorge e tal. Cara, você tem que me contratar pra parar da NBA. Não tem igual a mim, você tem que me contratar. É agora, né? Terça-feira. Ele, cara, mas vamos ver com calma. Isso assim. Aqui, ó. Sem mostrar muito, não posso mostrar que eu tô desesperado. Exato, você na melhor escola de samba, passando o cara querendo chegar e aqui falando. E camarote, né? Não sei se vocês estão ligados, mas é aquela todo mundo coisa. Navio, né? Aquele chão. Pô, cara, você tem que me contratar. Adorei. Você tem que me contratar, pô. Porque eu sou eu. Aqui, pá.
limpar aquele chão lá que parece que vai cair, gente. Aí ele, não, mas vamos ver. Simpático, tá? Só não sabia o que fazer. Sabe, tipo, Jorge, você tá fora da parada, só que você... Eu imagino a cabeça dele assim, Jorge, cara, maneiro ser simpático, eu quero te dar um... Tipo, legal pelo seu esforço, mas não tem nada. Eu olhei pra ele, eu comecei a ver isso. Mas eu não deixei esse demônio falar, não. Entendeu? Mas ele ficou tentando uma pulseira VIP pra entrar na minha cabeça. Mas eu não deixei. Aí... Pô, terça-feira pode ser que... Então vamos fazer uma participação top. Consegui colocar o pezinho lá, né? Consegui, cara. Aí cheguei no Sport TV. Agora, brincadeiras à parte, mais uma sacada, assim, uma jogada, como eu falo. Tem que estar pronto. Sim. Quando eu cheguei lá, gente, eu tava pronto. Já sabia de tudo, né? Estudei mais. Vi qual Nem era dormiu, o jogo. né? 2 dias, amarradão. você assistir 24 horas. Nem dormi. Posso falar, metade por causa do carnaval, metade porque eu fiquei doido querendo a NBA. Falei, cara, tem que estar pronto. E eu estudei tudo, sabia qual era o jogo. Eu falei, eu vou arrebentar, mas eu vou amassar todo mundo. Ali eu entrei para um jogo. Não era assim, poxa, vamos dar a voz para Bebel. Bebel, o programa é seu? Não. Aí eu entrei quase sentando em cima do On-Air ali. Jorge, o dono do programa, vamos lá comigo. Gente, numa boa. Você, por favor, fica quieto, eu tô falando agora. Meu momento? Pode ser a última vez que estão me contratando. Gente, é aqui tudo ou nada. Exatamente. É tudo ou nada. Cara, eu entrei assim. E eles fizeram a felicidade ou a infelicidade, hoje eu acredito que foi a felicidade para ambos os lados, porque deu certo, fiquei lá 3 anos, de me dar a palavra. Participação especial, Jorge Sá, ator, tal, tá aqui, gosta de NBA. Cara, quando ele mandou, eu falei, eu preciso ter uma primeira pedrada. Eu preciso, de cara eu não posso ser, oi, feliz de estar aqui, porque eu vou cair no estereótipo do quê? Do atorzinho que gosta de basquete e tá lá pra dar mídia. Eu falei, eu preciso ter uma pedrada. E aí foi quando eu falei assim, cara, tô muito feliz de estar aqui, ainda mais no lançamento do tênis do Kyrie Irving e tal, porque é um jogador, né, que realmente, poxa, ele tá jogando assim, assado, então incrível estar aqui nessa estreia e a gente já tendo esse marco histórico de estar acontecendo isso com esses 2 times, né? Adorei. A galera... O cara sabia, o cara já tá assim... Gente... Você jogou a bola, o cara não sabia o que fazer. Só deixando claro que eu não sei exatamente o que era no dia, mas eu peguei pitadas... Sim, você deu a... marcantes pra dar um porradão. Ali todo mundo levantou. Adorei. E postando o dia inteiro e tal, naquela época não tinha stories, como tem hoje, tá? Tinha, mas assim, não era um veículo de venda, de conexão tão grande como é hoje. Então eu borrando o feed todo, era toda hora no feed, coisa de louco, parecia minha mãe mexendo no Instagram. Você era o único convidado nesse dia. Eu era o único convidado, tinha os comentaristas. Parecia minha mãe mexendo no Instagram, ela posta 50 fotos no dia. Ela não posta nada, mas aí quando eu falo, mãe, faz uma sequência de stories maneira. Sim. Começa aqui. Sandra compartilhou uma foto. Adorei. Ela, pô, bicho, mas falou pra postar, mas aí, cara, tu falou pra postar, mas aí stories e reels, aí tu também já quer demais, né? Pô, stories ou reels, eu não sei, eu fui lá e postei como você falou. Enfim, a doideira dela é um assunto pra daqui a pouco, que é genial. E aí, entrei pro Sport TV, deu muito certo. Naquele dia, o UOL fez uma matéria aonde, cara, eles foram sinistros comigo. O cara me chamou fazer uma matéria sobre racismo. E aí ele perguntou um monte de coisa e no final saiu uma outra parada. Ai, que... Um atorzinho que manda bem, que fala bem, arrebentou. Não falou nada da pauta. Não, mas beleza, mas ele, assim, parecia que ele tava triste em informar aquilo, que deu muito certo o tal do ator lá. Aí foi isso. Aí cheguei, fiquei no Sport TV, falei com eles, quero estar aqui, e todo dia que eu podia não estava gravando, eles me colocavam para comentar. O resultado da história é que eu fui o único comentarista até hoje, até o presente momento que a gente está gravando o podcast, o único comentarista que comentou as finais de conferência da NBA em loco. Que incrível. Que viajei com um time do Sport TV para lá. Eu comentei as Olimpíadas inteiras, só os jogos dos Estados Unidos, e criei uma identificação muito legal. Então, assim, eu fiz parte de uma geração na televisão de incentivar, no meio do jogo, mexer no Twitter. Isso foi uma coisa que eles brigavam pra caramba comigo que eu fazia. Eu falava, cara, vai funcionar.
Gente, funciona, porque até quando tem jogo de golfe, passando ao vivo, a gente liga e fala, gente, a gente tá aqui assistindo, eles mandam um beijo pra gente. É o máximo, gente. É tipo rádio. É muito legal interagir. A gente gosta de sentir presente naquele momento, né? O quanto mais próximo a gente tiver, melhor. Então, poxa, tem coisa mais maneira do que estar aqui. Cara, inclusive, a Sheila falou que o tênis do cara é muito bonito. Pô, maneiro. Cara, Sheila, gostei também. A gente também. deveria ter feito ao vivo com o Jorge, hein, Bel? Não deveria? A gente deveria ter feito. O Jorge vai voltar ainda pra gente fazer um ao vivo ainda com ele. Porque, seria muito engraçado a gente fazer um ao vivo. Tá vendo? Nessas aqui, ó. Inclusive, antes de começar aqui o podcast, ele já avisou que vai levar a gente no show da mãe dele junto com ele, né? É verdade. Ele Fácil. Tá aqui gravado. Fácil. Não, vou trazer minha mãe aqui, eu não vou falar nada e eu vou falar pra vocês vão ter os melhores cortes da história. Adoro. Os melhores cortes. Esquece. Os melhores cortes da história. Você puxou esse lado sarrista dela. Pô, mas ela é demais, cara. A Isabel é sarrista, gente. Eu não a Isabel, acho que ela tem umas ótimas. Eu fico assim pra ela, tipo... Cara, onde veio isso? Minha mãe é assim. Eu amo. E essa é a história com basquete, gente. Deu muito certo. Fui pro Sport TV. Amo, quero voltar a comentar, saí de lá, mas quero voltar a comentar, quero estar de novo apresentando conteúdo de esporte. Voltei muito pro trabalho como empreendedor da área do esporte e da educação. E aí, você começou esse negócio de ajudar os jovens lá, sendo comentarista ou depois? Lá, deu mó treta. Gente, não param, né, as histórias, mas acho que a gente tá chegando no final. Não, mas agora é doideira. Essa tinha que estar ao vivo. Esse é um corte, vai. Então, se prepara. Agora, você vai ficar quieta, você olha pra câmera e conta. Não, é porque é maior, é grande. É grande. Não, mas vocês vão se amarrar. Eu queria algo a mais. Amava estar no Sport TV. Volto pra lá com o maior prazer. Quero comentar, quero transmitir, falar de basquete ou qualquer outro lugar. Mas eu queria fazer mais. Eu comecei a achar pouco. Não a profissão, gente, por favor. Mas eu comecei a achar pouco só comentar. Eu falei, pô, queria ter mais interação com esses jovens. Eu queria falar um pouquinho da minha história. Vocês lembram lá atrás, nessa biografia aqui, nesse monólogo aqui, que eu falei que eu me frustrei porque eu queria mostrar para jovens como fazer e tal. Foi exatamente o sentimento que eu tive. Até porque você estava consumindo muito mais esporte, né? Tava falando até mais, aí você falava assim, peraí, subiu alguns degraus aqui, até tá mais informado de algumas coisas, mas faltava executar. Também acho que o fato de ver os atletas lá, né? Tipo, os caras que chegaram lá, putz, eu posso ajudar alguém a chegar lá também. Acho Exato. Que é tudo, né? Toda essa atmosfera, não sei. Total, sabe sim, é isso aí, total, eu tive esse entendimento que vocês me passaram, e pô, eu tava na nata. Eu fui pro treino do Golden State Warriors, que é um super time, quem gosta de NBA conhece, com os mega jogadores. Eu tive uma parceria com a Nike anos. Continuo sendo parceiro porque eu amo e vou sempre usar e tal, mas na época eu fui para Nova York, Los Angeles com a Nike como influenciador deles. Que legal. Incrível, tive acesso, entrevistei o LeBron James. Que demais. Isso é história também. Mas eu vou comprimir. O podcast é seu, vai. Eu vou comprimir, mas vocês vão gostar. Eu vou botar essa história do Lebron.zip. Tá bom. Pra quem conhece o computador sabe o que eu quis dizer. Lebronzinho.zip. Essa foi boa. Vai ser .zip, eu prometo. Eu só botando ponto .rar, só que são as mais maneiras. Tá bom. E, enfim, fiquei lá, queria algo a mais. Aí eu falei, pô, gente, eu vou estudar inteligência emocional. Talvez eu possa transmitir dessa forma, falar de psicologia. Eu não tinha noção, então as palavras vinham na minha cabeça, eu não sabia exatamente como falar o que eu queria fazer, mas eu queria chegar para um moleque e falar assim, cara, faz isso aqui, não faz isso não, pô, cara, bebida, cara, esquece, vai dar errado, droga, não, mas liga para esse time. Eu queria ser hoje tá muito famoso, mentor. Na época eu não tinha noção do que eu queria fazer, mas é basicamente isso. Comecei a estudar inteligência emocional, devo muito do que eu sei ao Paulo Vieira, um cara que se tornou um padrinho, então eu fui para a metodologia dele, para o método CIS e tal, da Febracis, e lá me despertou isso de, impactar vidas e ajudar as pessoas e fazer a diferença. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu sempre fui o cara que se você parar para me pedir uma direção no sinal, você perde o seu compromisso. Porque eu vou falar assim, Bebel, vai pra esquerda. Não, mas olha só, quando você for ali tem um buraco e tal. Não, mas deixa eu te ajudar. Quer que eu vá com você? Quando chegar lá... Você quer antecipar tudo, né? Pra ajudar quero a pessoa. Ajudar, de verdade. Quero ajudar. E aí, eu falei, já sei. Eu vou mostrar pros jovens qual é o segredo dos grandes atletas.
para estarem na NBA. Começou assim. Porque eu percebi, Tony Robbins, quando eu vi, todos esses caras tinham um mentor. Todos. Tava uma época que era um preconceito ainda maior com coaching, com tudo mais. Era assim, pô, que doideira. É pastor, tá falando o quê? Enfim, eram várias conotações super pejorativas. Só que eu vi que isso era só no Brasil. Nos Estados Unidos, todo mundo tinha seu mentor, coach, traçar meta, dizer, zona de conforto, tudo isso que era zoadaço nos Estados Unidos, os grandes atletas tinham. Então o que eu fiz? Vou estudar e vou ensinar a grande diferença dos atletas que chegaram na NBA. E eu comecei, e já falei, você quer saber? Além de divulgar na internet, eu vou fazer 10 mil flyers, vou trazer meus amigos, vou distribuir em todas as quadras, para as pessoas entrarem numa plataforma que eu vou criar junto com um amigo meu. Esse meu amigo criou a plataforma, o Robin, criou uma plataforma incrível, moleque, um gênio. Hoje ele faz app nas igrejas. O moleque era gênio. Criei uma plataforma de conexão para achar peneira, pelada, para os jovens e tal. E comecei a distribuir flyer. Gente, um diretor da CBB, Confederação Brasileira, postou no Twitter: que é isso? Como é que esse tal de Jorge de Sá, que não virou profissional, tá falando que vai ensinar o segredo do Kevin Durant? Ai, meu Deus. E aí, isso eu fui numa viagem, cobrir um evento de basquete. Até aí tudo bem. Quando eu voltei, eu conheci o cancelamento. Mas não era só digital, era pessoal, era eu ligar para amigo não atender. Gente, que absurdo. Sabe o meu melhor amigo que me levou para os Estados Unidos? Eu falei, cara, eu voltei energizado, todo mundo pegando os folhetos, né? Aí eu voltei e falei, cara, eu quero te trazer para você ser o coach de basquete dos caras, que você é muito bom. Aí você vai criar seus treinos, vai botar na plataforma. Poxa, a gente vai ajudar vidas, a gente vai prosperar, tudo junto, vai ser top. Aí ele, claro. Aí depois ele me ligou e falou, Jorge, não, eu não quero me queimar na CBB, não. Aí eu falei, se queimar na CBB? Não, eu prefiro seguir meu caminho aqui. Foi falar comigo agora, sei lá, 3 anos depois. Gente. E falei, gente, na época eu não tinha essa noção. Você vê como as pessoas, às vezes, elas querem ajudar nas boas intenções, mas elas têm problema em enfrentar críticas, né? Porque querendo ou não, tipo, eu não vou fazer isso porque pode me prejudicar. Eu acho um grande erro, sabia? Porque eu acho que você ousar e ser diferente é aí que vem. Eu acho que sim, dentro da ética, dentro do que pode ser feito, dentro do que dá, mas é uma ótima intenção você auxiliar pessoas a serem bons profissionais. Mas o que pegou foi o marketing. Por quê? Hoje em dia a gente é mais agressivo. No limite, eu acredito nisso. No limite da verdade, sem ultrapassar e virar mentira, eu acho que você pode usar tudo. No limite da verdade. Sim. E eu busquei, estudei e fiquei pensando durante dias qual seria a frase mais impactante. No limite da verdade. E na frase que eu cheguei foi: aprenda o segredo dos grandes astros da NBA. E eu acho até hoje, e passou o tempo, eu acho ainda mais que o segredo tá na mente, não tá no jogo. Só reforcei a minha ideia. Só que eu fui julgado, as pessoas não deixaram nem eu apresentar a história. E aí eu fiz um lançamento normal, como lançamento digital, fui fazer uma live num dia tal para apresentar qual era o projeto que eu tinha. Mas até o dia de eu apresentar um projeto pago, já tinham várias pessoas falando: Jorge, molequinho, cara, tô ouvindo as tuas sacadas, as tuas paradas. Pô, Jorge, eu não acordava cedo, tô acordando. Falei, pô, legal. Eu tô dando. O cara que não acorda cedo e tem que trabalhar, ele diz que ele não pode treinar porque ele não tem tempo. Mas aí eu ensino ele a acordar cedo, ele criou um tempo. Eu já não ajudei esse cara? Sim. Não tô dizendo eu porque eu sou o cara em questão, mas as pessoas que fazem isso já não estão ajudando? E foi o que começou a acontecer. As pessoas falam: Jorge. Mas chegou no dia da minha live, o que aconteceu? Muita gente me zoando. No dia da live, me colocaram num grupo com os grandes astros do basquete brasileiro. Horas antes da live pra me sacanear. Aí pegaram vídeos meus jogando mal. Sabe erro? Vídeo onde mostrava que eu tava errando. Pegaram. Teve um vídeo, gente, que viralizou. Eu tinha que dar uma comissão pra eles. Porque foi um marketing absurdo. Eu nunca teria dinheiro de tráfego pra aparecer tanto. Adorei. Eu não teria essa grana. Adorei. Até porque quando eu fiz o lançamento, eu peguei o cartão da minha avó, passei, virou dinheiro, 900 conto, eu botei em tráfego, uma doideira. E minha avó é minha parceira até hoje. Eu falo da minha avó, até choro. Minha avó é top.
Minha avó é muito melhor que a gente. Caraca, Pô, maravilhosa, vó. Minha avó, muito melhor. Enfim, brincando, mas ela é demais. Eu fiz o trabalho, os caras me cancelando e começaram a entrar na minha mente ali no grupo, só que era horas pra eu abrir uma live. E eu fiquei abaladão. Não vou enganar não, baladão. Sabe por quê? Porque tinham pessoas que eram meus amigos. Imagina eu chego aqui e falo assim, e aí, Sheila? Aí você, seu merda, né? Você é o cara. Eu, caraca, a Sheila falando assim, mas eu assisto Powercast. Brochada monster. E pessoas que estavam jogando até na NBA, falando muito mal de mim, pegando pedaços de vídeos meus, elas não estavam erradas, eu só não entendi, eu só não imaginava que iam fazer isso. Erros meus, como qualquer pessoa, e colocando e mostrando pra mim, olha isso, cara, esse moleque é uma piada. Jorge, você tá de sacanagem, cara, para com isso. Começaram a mandar mensagem. E eu fiquei me explicando, gente, eu acredito. É isso. Isso aí é a minha verdade. Vocês não estão deixando nem eu lançar o projeto. Aí eu perguntei, algum de vocês entrou na minha plataforma? Ninguém tinha entrado. Quantos de vocês já criticaram, já falaram mal? Todos. Eu já tinha vídeo no YouTube. E ali eu fiquei uma semana no Trending Topics do Twitter. Gente. Jorge de Sá, farsa. Passaram meu telefone pra todo mundo. Eu ficava recebendo de madrugada ligação. E eles ficaram em cima de mim. Gente. Não, foi sério. E aí você fez a live? E aí eu fiz a live. Fiz a live. Eu gesticulo muito, né? Mas eu fiz a live no Facebook. Na época não era Instagram, que tem hoje mais poder. Fiz a live no Facebook, fui pra uma quadra, montei bonitinho, computador, fiz a live. E na live eu apresentei o projeto e vendi. E tem jovens hoje que estão no exterior por causa disso. Incrível. E vidas vêm sendo transformadas. Agora eu não tô falando do que eu acho, eu tô falando do que tá acontecendo. Deu tudo certo. E, cara... Ainda bem que você não desistiu, né? Ainda bem, cara. Eu queria deixar essa mensagem real, sabe? Deu tudo certo, só que eu passei ali... Um sufoco. Sabe a turbulência que você bate com a cabeça no teto, bate com a bunda no chão, bate com a cabeça no teto, mas você não se entrega, não desmaia, segura e depois o avião... E hoje já são mais de 800 propostas de bolsa de estudos que eu já consegui para jovens. Volto a dizer, é um projeto, ele não é um projeto social, a gente ajuda de acordo com a entrada financeira que tem, de acordo com as inscrições, a gente ganha caixa e fala, cara, vamos ajudar aqui, vamos ajudar ali. Mas é uma empresa, só que nós somos uma assessoria de intercâmbio, onde eu consigo levar jovens para jogar, estudar fora, que não tenham grana para pagar uma agência. Você já vai direcionado, o que você é customizado hoje, né? O que você antes tinha que descobrir o que era feito, que era mais caro, você hoje conseguiu fazer um negócio como... Perfeito. Usei meu networking lá fora para ter descontos. Então hoje eu falo de forma muito impactante que eu tenho proposta de bolsa de estudos garantida para o jovem aqui. Não é um teste que ele vai fazer. Pô, Jorge, como é que tu fala isso na tua empresa? Porque eu já tenho acessos que se você, Bebel, for sozinha, vai ser um preço. Se eu pedir por você, vai ser outro. Então eu já tenho propostas mínimas. Ah, mas o que pode fazer o jovem a ter uma bolsa de 100%? O rendimento dele. Mas ele vai render como, Jorge? No projeto tem curso de inglês, curso de espanhol, tem treino físico, tem inteligência emocional. Então, eu costumo dizer hoje que a gente está usando o esporte e a educação como ferramenta de transformação daquele jovem. Para que ele não precise do governo, para que ele não precise de meios que talvez não possam ajudar ele, a gente não sabe. Então, assim, eu sempre falo, não vamos usar de meritocracia ou de falta de oportunidade para quem não tem um 4G. Aí é difícil. Eu até vou entrar um pouco então na parte de empreender. Hoje, né, que você já tem um negócio, tem 3 anos? 4 anos. 4 anos? Isso, 4 anos. Já está consolidado. Quando você começou o negócio para hoje, teve muitas mudanças? Muitas. Como foram esses processos de mudança para chegar até onde está? Muitas, inclusive mudanças agora. O processo, ele foi muito baseado num senso de urgência. Eu queria fazer acontecer, eu sou um cara ansioso, hoje eu sou menos, hoje eu respeito mais o processo, mas um dos meus grandes erros como empresário que era, na época, hoje eu quero menos, mas na época era querer o resultado hoje. Isso atrapalhou muito o projeto. E uma coisa que eu percebi foi a questão da confiança. Então, eu tô falando de levar o filho de alguém para fora do país. E antes eu ficava num arraste aqui, arrasta para cima, clique aqui, se inscreva aqui. E o projeto tinha resultado X. Hoje a gente montou um time de atendentes,
A gente tem um advogado exclusivo para o projeto. Antes eu contratei uma pessoa para fazer um contrato, porque eu vi que o grande ponto, para não fugir da pergunta, Sheila, foi a confiança. Eu precisava trabalhar como que esses pais iam confiar em mim. Então a gente faz uma reunião através de um aplicativo de videoconferência, seja lá qual for, e aí eu converso com o pai, tenho um contrato para o pai ler antes. Então o meu projeto ele se tornou muito mais... Credibilidade e no corpo a corpo. Falando de empreendedorismo, a grande mudança foi a conexão mais direta com aquela família, entendendo que a família está entregando para mim o grande ouro dela. Essa foi a grande mudança. Eu vou até fazer uma perguntinha para você. Faz uma triagem para as pessoas que entram? Ou, tipo, ela tem algum processo seletivo para entrar? Ou vocês pegam todo mundo que se inscrevem? A gente pega todo mundo que se inscreve, mas a gente direciona para oportunidades diferentes. Ah, entendi. Então a gente faz uma triagem, tem um formulário, a gente manda uma mensagem de WhatsApp, pede para falar com o pai. Uma das coisas que os jovens sempre falam: pô, Jorge, meu pai não acredita na sua empresa. Aí eu falo: eu também não acreditaria. Você já mostrou para ele o site? Ele já teve uma reunião comigo ou com alguém do meu time? Ah, não. Pô, eu também não acreditaria. Porque, já imaginaram? Eu vou fazer para vocês o pitch do Uber. Imagina, há 10 anos atrás... Vocês não têm filho, não, né? Ainda não. Bom, mas se põe seu filho dentro do carro, ele vai com um estranho pra algum lugar. É isso, é o básico, né? Todo mundo faz esse pitchzinho. Bota isso na cabeça. Bebel, vou botar o teu sobrinho nesse carro aí, pá. Ó, bota o teu cartão antes, tá? Seu sobrinho vai sozinho atrás. Vai aparecer no seu celular se ele chegar. Fica tranquila. Vai pra onde você tava indo pra onde? Pra um show? Pode ir, vai vibrar o seu celular se ele chegar. Uma loucura. E é a mesma coisa que eu falo pros jovens hoje. Gente, se você falar pro menino assim... Se você falar pro seu pai assim: eu vi um garoto na internet, um cara na internet, pô, um jeitão assim, aí ele falou que vai me levar pro exterior. Pai, eu vou pagar ele. Não, mas é bem mais barato que uma agência de intercâmbio, tá? Mas tem um dinheiro, eu vou pagar ele. O pai vai falar: corta a internet desse garoto agora. Ou vamos investigar. Eu já tive isso. Pessoas que entraram no meu Instagram e botaram assim: eu sou da Polícia Federal, eu tô aqui te vendo. Aí eu falando: olha... Eu queria brincar, queria ser sarcástico, mas eu falei: não, isso é sério. Eu falei: cara, legal. Inclusive, dá uma olhada mesmo e vê se você acha que tudo que eu tô fazendo é seguro o suficiente. Eu respondi assim, mas ele entrou ele entrou achando que era uma loucura. Então, o que eu mais fiz foi a questão da segurança, da credibilidade, e hoje tem uma triagem e hoje a gente tá seguindo assim. E quando você começou, você tinha um investimento inicial de alguém? Você começou sozinho? Como foi esse início? Montinho e montão da vovó. Botei 900, aí voltou 18 mil, aí 18 mil, um monte de coisa para pagar, aí segurei o montinho, aí botei de novo, aí foi crescendo. No meio disso quebrei, quis montar uma empresa mega. Não, vamos fazer assim, vamos lançar outras pessoas. Os lançamentos davam certo, mas a estrutura que eu montei, fiquei estrangulado. Aí a gente voltou para um escritório simples. A gente não lança mais ninguém. Eu virei a minha cabeça toda para mim, pro trabalho da minha mãe. E foi a melhor coisa que a gente fez. O trabalho nunca cresceu tanto da pandemia para cá. A minha mãe ganhou, foi no Instagram, 250 mil seguidores sem botar R$1 de tráfego em menos de um ano. O YouTube dela tinha 3 mil inscritos ano passado, tá com 124 mil. Então, é uma coisa, uma jogada que eu deixo aqui, às vezes, a gente se emociona, o empreendedor se emociona, que ele fala: vou agarrar tudo, vou lançar todo mundo, eu vou fazer... vende refrigerante, aí ele fala: vou vender agora papel higiênico, fósforo, detergente. Não, cara, às vezes matura ali a ideia que deu certo pra ela explodir, e aí você pensa: eu cresci errado na hora errada e me estrepei todo. E aí eu voltei pra focar na única coisa. Tem até um livro, né, com esse nome. Aí eu voltei pra focar na única coisa. E aí, desde a pandemia pra cá, o trabalho tá crescendo muito. A gente chamou muita atenção no mercado, porque na pandemia a gente conseguiu 36 propostas de bolsa. Que incrível. E aí vieram players grandes falar assim: como é que é isso aí? Isso é mentira, não é possível. Mas tem todo um caminho e foi super verdade e tudo aconteceu. E tudo você ajuda a capacitar o jovem, treinar o inglês, tudo isso com apoio de outras empresas ou você sozinho? A gente contratou, a gente trouxe o serviço para a nossa empresa. Então a gente tem mentoria com nutricionista, endocrinologista, fisioterapeuta. A gente tem
curso de inglês e espanhol que a gente também contratou, tem aula gravada, tem aula ao vivo, o professor entra lá, aí tem a menina de suporte que ela chega, gente, ó, a aula aqui, o link é esse. Network, eu tenho grandes parceiros, então tem entrevistas, poxa, o garoto tá lá, aí o papo que ele vai ter amanhã é com um dos maiores preparadores físicos do Brasil. Que ouro. Mas aí não é contratação, né? É o network, eu trago os amigos para falarem ali. Então, a gente tem pessoas contratadas e a gente tem oportunidades também que através do network eu boto na frente dos jovens um mega atleta, entendeu? Boto a Hortência para falar de basquete. Então, assim, eu consigo fazer isso através de relacionamento. Que legal. Eu até quero falar que a gente tá falando de Nutri, preparação. Vamos falar da Ops, né, Bebel? A gente tem um presentear presente. o Jorge com Ops. Eu sou, assim, gente, apaixonada por esse produto. Um é pra mente e outro é pros olhos, tá? A gente gosta de uma boa leitura. Você que deve ficar bastante no Instagram também, né? Pros olhos. É maravilhoso. Exatamente. Entrega pra todo o Brasil. Enquanto a gente tá aqui passando o nosso app, gente, vocês clicam aqui no QR Code e tá nos melhores lugares do Brasil todo, né, Bebel? É incrível, gente. Top. A gente vai deixar a descrição também, o link, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Temos várias perguntinhas ainda, né? A gente Que tá na hora de exatamente, Natal, já tá na hora da Power. Eu só queria perguntar uma coisa sobre negócio, tá então bom. antes da gente entrar. Quando você começou a ver que tava você e seu amigo que fizeram a plataforma, quando você começou a entender que seu negócio estava crescendo e que você precisava ter mais parceiros, mais gente estando dentro do negócio, e como foi essa gestão de pessoas dentro, para você entender que cada um tinha seu posicionamento? Hoje, eu posso falar diferente, mas, gente, na época, eu até recomendo, assim, o empreendedor gera demanda primeiro, para depois você encaixar as peças. Essa é a minha opinião. Principalmente quem não está com caixa. Investe aquele caixa em fazer acontecer e depois vai encaixando as peças. Eu fui vendo de acordo com as demandas que eu queria alcançar e já não conseguia mais. Vou dar um exemplo real. Vamos fazer um site? Vamos fazer um site novo? Vai trazer muito resultado, porque esse site está defasado, esse site não passa confiança legal. Vamos fazer um site? Vamos. Então a gente vai fazer um site, a gente vai fazer vídeo, a gente vai fazer a copy. Opa, transbordou já. E ali a gente começou a perceber, não, a gente precisa de um copywriter. Porque eu posso falar bem, mas eu não sou um especialista e eu preciso estar aqui conversando com o cliente, conversando com o jovem. Então não dá para eu escrever por falta de estudo específico. Depois eu estudei tráfego, copy, mas eu não posso fazer tudo. O meu sócio na época, ele também, fenômeno em site. Mas ele também fazia tudo muito bem, é um grande especialista. Vídeo, editava bem, mas não dava para fazer tudo. Então o que aconteceu com a gente? A gente percebeu que, de acordo com as vontades que a gente tinha e com as necessidades, a gente não dava conta. Então a gente começou a entender o que era urgente, o que era prioridade, para ir encaixando. Então, assim, fazer um vídeo bacana é urgente. Mas o que é prioridade? O que vai trazer mais retorno? Poxa, mas uma copy maneira, um site maneiro, mesmo que o vídeo seja do celular, um celular ruim, se a comunicação tiver top, a gente vai converter. Então vamos fazer o seguinte, tem grana agora para fazer tudo? Não, então vamos trazer um copy. Então a gente foi separando, primeiro a demanda e depois a gente foi separando o que era urgente e o que era prioridade. E isso eu faço até hoje e vem cada vez mais melhorando, principalmente depois que a empresa deu ruim, que a gente trouxe um monte de gente, quebrou. Isso vem sendo um grande aprendizado. Incrível. Eu tenho uma também antes da gente entrar rapidinho. Você é super ativo nas redes sociais, você interage muito com o seu público, né? Tá sempre abrindo caixinha, fazendo reels e tudo mais. Você sempre viu que teria essa necessidade de se aproximar do seu público, tanto pro negócio dos atletas, quanto pra ator, né? Pra tudo que você faz hoje. Você sempre viu isso ou você meio que percebeu essa necessidade e foi obrigado a entrar nesse flow de estar ali, né, se comunicando, porque dá um trabalho, né? Uma coisa que exige tempo, programação. Você tem que saber o que você tá falando, né? Ver ali tudo o que as pessoas estão perguntando. Essa pergunta mais o fato de que dica que você dá pra quem tá começando um negócio conseguir fazer isso o mais natural possível. E às vezes tem uma dificuldade de estar ali ativo. Olha, eu busquei excelência e por ter um network muito pesado, eu tava chegando no mercado digital e eu vi amigos com as câmeras tops e eu não conseguia fazer assim e gravar um vídeo de venda. Eu ficava, não, eu quero aquilo.
Só que isso pode ser algo muito ruim, porque você investe onde não tem que investir, você se preocupa com o que não tem que se preocupar. Por que eu estou dizendo isso? Esse foi um dos grandes problemas, que eu cresci demais, quebrei. Cresci e quis investir em muita coisa. Eu acho, na verdade hoje eu tenho certeza, que o relacionamento ele é fundamental. Quando eu percebi isso, quando eu estava investindo muito em qualidade visual e eu não tinha relacionamento com os jovens. Eu parecia um mito intocável. Uhum. E o jovem não retornava, ele não engajava, e a participação das pessoas comigo nas redes sociais, em tudo que eu fazia, era péssima. Eu falei, mas eu tô postando um vídeo tão bonito. E aí eu comecei a deixar isso um pouco de lado e comecei a investir tempo a responder as pessoas. E a empatia, a conexão da pessoa comigo, foi o melhor tráfego. Porque ela falava pros amigos, caraca, o Jorge responde, troca ideia, poxa, ele responde o comentário que eu faço. E isso começou a gerar um fluxo, uma movimentação no meu trabalho muito, muito, muito grande. Então eu percebi claramente assim, que quanto mais conexão você tem com a pessoa, mais conversão você vai ter, mais próspero o seu negócio vai ser. Então é para você montar meios de não ter meios para se comunicar, que não sejam esses que você falou que eu faço muito, direct, inbox, quando você tiver gigantesco. E aí eu acho que você tem que partir para as lives. Mas eu acho que já muitas lives, que eu quero dizer. Para todo mundo que tá chegando, você tá aberto ali para falar, você só não consegue mais falar no 1 a 1. Mas eu acho que isso tem que ser num momento assim. A temperatura é o quase divórcio. Entendeu? Quando a sua esposa ou o seu marido fala, não aguento mais você com esse celular de madrugada, de dia, de manhã, de noite, eu vou me separar. E você fala, vou fazer mais live e deixar de responder muito no inbox. Entendeu? Acho que essa é a temperatura. Boa. Eu quero perguntar, então, a nossa saideira antes das Powers. Qual que é a idade média que vocês começam um trabalho com os meninos e meninas? Uhum. Normalmente, a idade média de envio é de 16, 17 anos. A gente trabalha de 11 a 30 anos. Existem oportunidades variadas de 11 a 30 anos. Porém, os melhores resultados são dos meninos que entram mais cedo. Por quê? Porque o pai, meninos e meninas, o pai não tem interesse que aquele jovem vá para o exterior com a urgência que normalmente tem. Então, aquele é o jovem que a gente pega, trabalha ele 3 anos, 2 anos. Legal. Eu tenho resultados de meninos que... Teve um menino, ele entrou com 11 anos de idade, ele era da Bahia, ele entrou e começou a estudar com a gente, inteligência emocional e tudo. E ele com 12 anos de idade, virou pro pai e falou, pai, eu sinto que aqui tá pequeno para mim. Eu vou morar na casa da minha tia, em São Paulo, porque eu já estudei que lá o centro de basquete, o mercado é muito maior. E tem escolinhas que eu posso me aperfeiçoar mais. 12 anos de idade. Esse menino, não importa se ele foi pro Arizona jogar lá, mas não importa se esse menino vai ser jogador ou não. A gente já sabe que para esse menino virar um bêbado, um viciado, um largado, um preguiçoso, vai ser muito difícil, porque olha o drive que já tá na mente dele. Então, quanto mais jovem, melhor o resultado que a gente tem. Eu costumo tentar muito colocar na cabeça dos pais, não fiquem ligados apenas no... E aí, Jorge, a bolsa de estudos vem quando? Presta atenção na transformação. E isso acontece muito. Às vezes, eu recebi um depoimento hoje, até postei. Em 4 dias, o pai fala, cara, não sei o que você tá fazendo não, mas faz aí esse teu negócio, porque meu filho tá acordando cedo, arruma a cama, dá beijo na gente, fala que ama, aí para prestar atenção, debate com a professora falou que ele tá questionador, chega no treino cedo, então, eu não sei o que você tá fazendo. Nem quero mais saber se ele vai para os Estados Unidos, mas segue fazendo isso aí. Então, geralmente, quando pega, é sempre presencial ou vocês fazem algumas coisas online também? Tudo online. Aqui tá o business e a gente falando agora de negócios. Eu consigo ter um preço mais barato que a agência de intercâmbio porque é tudo online. Porém, a gente tem resultados absurdos, então tá validado. Né? A família funciona, acabou, tá validado. A família não tem 60, 70, 80, 100 mil reais para pagar uma agência de intercâmbio. A família pode pagar bem menos da metade com a gente. O trabalho presencial, ele é mais caro porque ele demanda aquele tempo único.
Então, ao invés de eu estar no PowerCast, eu vou ter que estar com o menino durante 2 horas, 3 horas, dependendo do acordo. Então, realmente é um trabalho que tem um valor mais alto. Tem uma transformação maior? Pô, claro, a gente está ali ao vivo. Eu, pelo menos, gosto muito de entregar. Então, eu falo, não, é 1 hora, a mentoria é 1 hora a cada 2 semanas. Não, quando eu estou ao vivo com o cara, eu quero resolver. Então você que dá aula e é todos os dias, por quanto tempo? Quando a gente tem uma plataforma que tem aulas gravadas, são mais de 90 horas de conteúdo. Eu faço trabalho de inteligência emocional e trago convidados também. O projeto ele é vitalício, a pessoa paga uma vez só. E a gente cuida da carreira dela fora do país. O que é cuidar? Legal. Você recebeu uma bolsa de estudos para o ensino médio. Tá acabando o ensino médio. Você quer a mesma coisa para o college. E aí eu vou lá, sento com a sua família e a gente pensa num planejamento, eu trago propostas para college também. Paralelo a isso, mesmo estando no exterior, Estados Unidos, Europa ou Canadá, mesmo estando no exterior, o jovem está no grupo de WhatsApp com a gente, então ele está vendo tudo que está acontecendo, ele tem acesso à plataforma igualzinho, ele recebe as chamadas das aulas igualzinho, das minhas mentorias, a minha mentoria ela é quinzenal. Então a cada 15 dias eu entro ao vivo, por mais que eu esteja no grupo de WhatsApp com os jovens, eu entro ao vivo e eu sempre até falo para eles, falo, gente, aqui não é aulinha. Usa esse tempo para falar da vida pessoal. Usa esse tempo para você falar assim, Jorge, eu sou reserva, eu quero virar titular. Me traz pergunta difícil. Eu falo, teu pai já pagou cheio de desconfiança, agora usa esse tempo. Então, as aulas são quinzenais comigo, ao vivo e online, e eu trago vários convidados também para dar aula. A gente tem os cursos de inglês e espanhol que também são quinzenais, a gente vai passar agora para semanal, e conteúdo gravado, a gente tem aula de basquete, futebol, conteúdo de condicionamento físico. A gente tem um projeto meu que eu deixo disponíveis para eles, que é a Academia da Bolsa de Estudos, onde eu ensino do zero a conquistar uma bolsa de estudos de 100% sem pagar nada. E não é clickbait para vender. Realmente eu tenho resultado de jovens que conseguiram, sem investir no meu trabalho, eles viram a Academia da Bolsa de Estudos e conseguiram. A gente ensina formas desse jovem trabalhar e ganhar dinheiro de forma legal, com visto de estudante, como ele pode fazer. Então, por isso que eu falo, é uma construção de vida mesmo. O esporte, ele acaba sendo a isca para aquele jovem entrar numa atmosfera de resultados, de sabedoria, de tomar boas decisões. A gente usa o esporte para esse jovem entrar num ecossistema bem positivo, onde ele vai ter muito mais chance de ter sucesso. Incrível. Eu sei que a gente vai entrar, essa é muito rápida, eu juro. Só de curiosidade. Eu tô em paz. De onde saem daqui a maior parte, né, os polos aqui no Brasil, de onde onde mais sai aluno e para onde que eles mais vão? Eles mais vão para Flórida, que é a grande vontade. Hoje, com o boom do filho do LeBron James jogando numa escola em Los Angeles, isso afetou muito. Os jovens vêm com o nome da escola. Não, eu quero jogar em Sierra Canyon, em Los Angeles. Eu falo, cara, mas é porque o Bronny, que é o filho do LeBron, é porque o Bronny tá lá ou é porque você realmente analisou e a sua família acredita que é a melhor opção? Não, cara, é porque o Bronny tá lá. Se ele tá lá, deve ser bom. Aí eu dou uma organizada nesse pensamento. Mas existe muito esse pedido, porque virou um boom, ficou muito famoso, bacana, porque o influenciador lá fora, o jovem influenciador do esporte, ele em sua grande maioria, é muito mais saudável do que o nosso influenciador atleta brasileiro, porque lá fora é muito mais treino, muito mais motivação. Aqui é muito mais dancinha, cachaçinha, mulherzinha, gente, pelo amor de Deus, a mulherada ali, o cara, peguei a mulherzinha, sabe, entendeu? Igual o homem, peguei um gatinho, pá, mas é muito mais isso, a gatinha, o gatinho, tá saindo com quem, tá tirando onda com quem. Então, o influenciador nos Estados Unidos, ele influencia muito mais boas atitudes e bons resultados do que o brasileiro, em sua grande maioria, tá? Tem várias exceções. E isso acontece com o Bronny na escola, mas a maioria quer ir para a Flórida. E por questão social mesmo, muito do sul-sudeste. Aí é uma questão social, porque são famílias, infelizmente, né, por enquanto ainda é assim, no sul e no sudeste, famílias que têm um poder aquisitivo de não estarem muito preocupados com a proposta de bolsa de estudos. Então eles falam, Jorge, você conseguiu 50% do meu filho, mas ele não joga tão bem, ele não fala tão bem inglês, mas eu vou pagar metade do preço lá? Então eu quero essa. Então, na sua grande maioria, sul e sudeste.
Legal. Até porque, né, gente, principalmente nos Estados Unidos, com basquete, a galera trabalha com muita alta performance, né? Então, a pessoa tem que ir pra lá muito com uma cabeça preparada pelo que vem, né? Não é simplesmente um esporte, é um esporte hard, assim, de alta performance. Eles cobram nota, né? Tipo, estudar e tudo. Não é só ir lá jogar, né? Você tem que ter, média 8, sabe? A partir daí. E a gente trabalha com todos os esportes, mas no futebol a gente tem oportunidades em clubes da Espanha, clubes em Portugal. Então, são celeiros de cada esporte muito fortes. Então, se o jovem não estiver mentalmente preparado ali, tem vários jovens, a família fala, quero uma bolsa de 100%, para ele não pagar nada. Mas ele não fala inglês, eu acho ele um pouco imaturo, as notas dele são ruins, ele não joga muito bem não. Mas eu te contratei, eu quero essa proposta daqui a uma semana, o que você acha? Aí eu falei, eu acho que você tem que pegar o seu dinheiro de volta, porque o projeto não é esse. Seu filho vai chegar lá, eu vou destruir a vida do seu filho. Ele vai ser jantado. Ele vai ser assado, colocado numa mesa com maçã, batata corada e vão jantar ele. Porque ele não está preparado. Ele vai se frustrar. Não é que você vai jogar dinheiro no lixo, não é isso. Mas ele vai se frustrar muito, porque é como se fosse... Ele vai ser... Eu costumo dizer que o jovem, quando vai sem estar preparado, mesmo o pai tendo dinheiro, ou mesmo eu conseguindo uma oportunidade fora da curva, ele é pisoteado. É como se fosse um mega evento, onde... Sim. Cara, é o garoto da China, que eles são muito disciplinados, acordando 4h30 da manhã pra treinar, o outro tirando 10, mas jogando bem, o cara é pisoteado, ele morre ali, entendeu? Então, por isso que eu sempre recomendo a ter tempo. Tem que ter uma preparação, né? Isso. Antes. Agora a gente vai pras Powers. Exato, vamos Antes lá. de entrar nas Powers, Vamos falar de 067. a gente vai te dar um presente. Essa distribuidora de vinhos maravilhosa. top. Esse aqui é um vinho brasileiro, né, Bebel? É produzido aqui no Brasil, eles são lá de Campo Grande, por isso que chama 067, que é o DDD deles. E esse rótulo é autoral, é em homenagem às comitivas pantaneiras que tem lá em Campo Grande, no Mato Grosso. E eles também são importadores de vinhos, trazem assim os vinhos das melhores vinícolas do mundo todo. Vinícolas pequenininhas que a gente adora, que eles vão lá, escolhem a dedo. E eles estão, assim, nos melhores shoppings hoje do Brasil também, com um bar de vinho. Você vai Shopping lá, aeroporto. senta, dá pra empreender. desculpa. Shopping e aeroporto, gente. Muito legal. E também tá aqui nosso QR Code, entrega pra todo o Brasil. Tá nos melhores shoppings e aeroportos do Brasil. Abrindo Quem em não tudo, conseguir né? ler o QR Code, tem o link na descrição. Já que a gente tá falando de saúde, falando de Nutri e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho de Opus, um pouquinho mais, né? Que ajuda muito nos olhos e na mente, gente. Porque eu queria dar esse plus aqui. A gente conquista mais foco, produtividade, disposição na memória e no raciocínio, né, Bebel? A gente que gosta de uma boa leitura. Podem, mandar pra Nutri de vocês, pra elas darem uma olhada, que com certeza ela vai recomendar. É isso aí, gente. Então agora vamos falar de Power. Vamos para as Powers. Jorge, você não tá preparado, tá? Porque são perguntas, assim... tenebrosas, brincadeira. Começamos o podcast. Exato. Nós temos mais 5 horas de podcast. Na verdade, agora só começou. Antes a gente nem tava gravando, né? Você Exato. sabe. Era só um pré pra você Uma ficar à brincadeirinha. vontade com as câmeras, que eu acho que você não tava muito acostumado com câmera Agora e tal. eu tô tranquilo. Pode Queria que você soltar, ficasse de lança boa. braba. Tá mais solto agora, Sabe? tá mais solto. Aquela coisa. Você Lança quer braba. começar? Eu começo? O que você quer? Eu queria perguntar, que eu acho que funciona muito, o que o esporte te ensinou sobre liderança? Você tem que dar o exemplo, você tem que fazer caso você queira ser um líder. Eu acho que o esporte não tenho certeza. O esporte me ensinou uma diferença muito grande entre liderar e ter poder, né? Quem é o cara que tem poder? Pode ser o cara diferente do cara que lidera. Na minha opinião, o que eu vi no esporte, poder é quando você é denominado ser a pessoa que está ali de frente para ter tal resultado. Liderar é quem está sendo seguido. Eu vi muito e busquei fazer isso quando eu quis ser um líder. Independente de ter poder ou não, você dá o exemplo, você arrastar as pessoas. Porque o exemplo é o que arrasta. Então o esporte me ensinou, falando de liderança, o esporte me ensinou que a única coisa que vai te levar a arrastar pessoas, as pessoas comprarem o teu barulho, é você dando exemplo. E é muito necessário no esporte e no empreendedorismo, né? Se eu errar no jogo e ninguém estiver comigo, é dedo na minha cara, me coloca para baixo, eu não vou acertar mais nada, seja o esporte que for. E no mundo do empreendedorismo também. Se o gerente tomar uma atitude, o CEO, seja lá quem for, ele tomar uma atitude e essa atitude não for legal, se ninguém tiver colado com ele, esquece. É dali para baixo, porque ele não vai ter o apoio, ele vai se sentir pressionado, com medo, inseguro de tomar a próxima atitude. Agora, se esse cara, dentro do esporte, ele pode não ter o poder,
mas ele é o amado. Ele é o cara que as pessoas olham e falam, caraca, esse moleque arrebenta. Vamos seguir ele. Se ele tiver uma atitude ruim, vai todo mundo aplaudir e falar assim, mandou mal, mas vamos pra próxima. Vai que você vai dar certo. E no empreendedorismo também. Então, falando de liderança, pra mim, é exemplo. Eu aprendi no esporte. Boa. E quem hoje é um exemplo pra você? Um exemplo pra mim, que eu tive a maior felicidade de conhecer, foi o Kobe Bryant, um jogador super famoso, um dos melhores de todos os tempos. Morreu há, se eu não me engano, 2 anos. Acidente de helicóptero, né? Acidente de helicóptero. Era o meu grande ídolo, era o cara que eu amava. E ele sempre foi o maior exemplo. Outro, nem vou entrar nesse detalhe, porque é outro podcast de histórias de liderança do cara. O cara era... Chamavam muito de bitolado, muita gente não gostava dele, mas ele não estava dentro do basquete para ser amado, não. Ele estava dentro do basquete para conquistar os objetivos dele e dane-se. Normalmente os caras de muito resultado, eles não são muito amáveis, né? Normalmente, não são os caras que todo mundo olha e fala, pô, esse cara é o bacana da resenha. Porque o cara, ele não perde tempo com certas coisas que as pessoas medíocres, lembrando, medíocre é mediana, né? Uhum. As pessoas medíocres perdem. Então, Kobe Bryant, pra mim, era esse cara, tem histórias incríveis, e ele era literalmente o exemplo, ele chegava primeiro. Contar uma questãozinha rápida dele, ele perdeu um campeonato de lavada, e fizeram uma entrevista ainda na quadra. O que você vai fazer no próximo ano, na próxima temporada? Ele falou, vou voltar, vou ganhar o título, vou ser o melhor jogador. E perguntaram, você vai treinar até quando? Ele falou, vou treinar até eu não aguentar mais. Naquele momento ele organizou uma viagem, se eu não me engano foi a Universidade do Havaí. Ele se trancou por mais ou menos 2 meses no período de férias, treinou sozinho, ele e o trainer dele, voltou para casa 2 meses depois, direto para treinar. Enfim, os detalhes, né? Deixou as coisas em casa, enfim, mas ele voltou teoricamente direto para os treinos. Naquele ano eles ganharam o campeonato. Que incrível. Aí eu digo, as pessoas não gostavam muito dele porque ele era muito sério e tal, com algumas pessoas. Mas aí, vai falar o quê? Não dá pra falar. Então, um grande exemplo de liderança. Você estava falando de resultado. Você prefere focar mais em resultado ou estratégia? Caraca, pergunta power mesmo, hein? Eu foco na estratégia porque eu acredito que a estratégia vai me trazer o resultado. Só que eu mensuro a estratégia que eu vou usar através do resultado. Eu não olho muito pro lado. Eu tento entender preto no branco. Isso aqui dá muito certo, isso aqui funciona muito, eu vou lá e tento. Validou, eu fecho ali, vamos embora seguir isso aqui. Até um período que, obviamente, o mundo gira muito rápido, ainda mais com a internet, né? Você pega uma estratégia hoje que funciona, ela funciona hoje. Amanhã, quando você acorda, você junta o seu time e fala, gente, vamos fazer... Aí alguém já olha pra você assim. E ele nem viu que já... ele não viu que não... Gente, hoje eu tô com um vídeo pro IGTV maravilhoso. Passei dias gravando. Gente, ele nem viu que é só Rios agora. Isso acontece muito rápido. Então, assim, eu uso a estratégia de acordo com o resultado. Só que, o que nasceu primeiro? Eu não tive resultado antes de ter uma estratégia. Então, eu acredito que primeiro eu vou na estratégia. Para continuar usando ela ou não, de acordo com o resultado que ela tiver. Quer fechar com chave de ouro a primeira, que eu acho que é legal? Eu quero fazer ainda outra. Tá. Olhando, o nosso mercado hoje de empreendedorismo no geral, você diria que ele é mais para um início de campeonato ou um playoff? Vocês estão voando, esquece. O início de um campeonato ou um playoff? Eu acho que é um início de um campeonato. Eu sinto os empreendedores e eu sinto o nosso mercado testando muito e, de uma forma geral, levando muito na brincadeira. Não sei se eu estou sendo claro, eu posso ser mais claro aqui para não ficar em cima do muro. Mas eu vejo a gente muito no... Por exemplo, hoje o melhor meio de vendas hoje são nossas redes sociais. Onde você gasta menos para comunicar mais. Tem gente que ainda reclama assim, tem que pagar para aparecer. Caraca, se eu vejo o Zuckerberg, eu dou um beijo na boca dele, peço pra minha esposa esperar. Pago ele com muito amor, queria ter mais dinheiro para pagar ele, tinha que ter um bolsa tráfego.
Entendeu? Eu tinha que criar jovens empreendedores que querem botar, e aí o governo tira o imposto. Tá? Porque eu acho genial você pegar, investir um dinheiro para aparecer. Ideia genial do Marquinho. Então, eu penso o seguinte, só que a galera pensa muito no glamour. Não, CEO, quantas vezes a gente não vê, né? CEO, founder of empresa tal. Caraca, não tem nada acontecendo ainda. Será que esse cara que bota ali o founder of blá, 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 ele tá preocupado com a gestão organizacional da empresa? Será que antes de investir um dinheiro num telefone top, ele pegou esse mesmo dinheiro e contratou uma consultoria júnior ainda para ajudar ele no início? Então eu vejo a gente em início de campeonato. Por quê? Playoff é, né? Playoff, o filho chora ali e a mãe não vê, pô. Já era. Playoff não tem mais papo furado. O que é o playoff? Playoff são os players que estão aí faturando, estão rendendo, mas por trás eles fizeram um trabalho incrível. O cara acorda super cedo porque ele tem uma agenda extremamente lotada. Ou aquele cara que hoje já não tem agenda lotada, mas ele passou anos até organizar a empresa para ficar nisso. Então falando de uma forma geral, eu acho que o brasileiro, se a gente tiver que generalizar, a maioria tá jogando início de campeonato. Boa. Quero saber aqui, vamos apertar mais fechar. Um pouco ele. Os 3 maiores erros que um empreendedor de esporte faz, que você vê e o que você faz o tempo, já fez, né? E que fazem o tempo inteiro, para você dar dicas para quem não precisa errar. Aonde você já errou e que você enxerga. Até porque essa é a grande ideia da mentoria, né? Cara, o que você vai me ensinar? Você é PhD em quê? Não, sou PhD em nada ou posso ser PhD em tudo, depende da pessoa. Então, o mentor, né? Ele é aquele cara que ele ensina o que alguém precisa aprender e ele já passou por isso. Então, para muita gente eu posso ajudar. O que eu passo? Não é exatamente algo escolar, não é exatamente algo educacional, eu não fiz faculdade. O que eu passo é aquilo que eu fiz e deu errado. E aí eu falo, mano, ó, faz isso aqui não, que isso aqui é furadaça. Você não precisa passar por isso você me paga. Eu passo o que eu fiz e deu certo. Eu passo o que eu aprendi e poderia ter feito. E tem um quarto, acho que é isso. Eu passo esses 3, que ali o quarto é a união, né? É meio Capitão Planeta parada, né? Você junta terra, fogo, água e tal, e você monta um cara que tá pagando caro. Por isso que a mentoria eu acho que é algo que tem um valor alto, porque você pega ali condensado o que vai fazer uma diferença grande na sua vida. Então vamos lá. 3 erros que eu cometi que ninguém precisa cometer, empreendedor. Achar. Você não precisa mais achar. Você precisa mais achar nada. Com a internet do jeito que tá, você vai em um, você vai em outro, você pode fazer uma tentativa ali, então você não precisa mais achar. Achismo. Eu achei muita coisa e me dei mal por isso. Segunda coisa, eu vejo no meio do esporte muita falta de modelagem e entendo que isso é orgulho. Então, o excesso de orgulho faz com que as pessoas não modelem os outros. Ah, eu quero montar um podcast, eu vim aqui, cara, achei vocês super maneiras. Eu tenho que modelar. Não preciso copiar. Sim. Mas eu tenho que modelar. Até mesmo, talvez, entrar em contato, mandar um direct. Poxa, cara, tal, aquela forma de pergunta que você fez. Modelar. Eu vejo no esporte as pessoas querendo sempre inventar roda. Com muito orgulho. E elas não trocam muito. Na verdade, eu vejo muito no Brasil, tá? Eu vejo em outros países, alguns países, as pessoas muito conectadas para fazer o bem. E eu uso como exemplo os baianos, a música baiana. É uma confusão que um não fala com o outro, que um que briga com o outro. Mas você já viu que no carnaval tá todo mundo junto? Você já viu que no carnaval o trio elétrico passa? Aqui, ó. Linda, maravilhoso, lindo, vem. Adorei, eu não sabia sobe, dessa. Furo agora, saiu até um furo agora. Sobe no meu trio, canta. Caraca, e no dia seguinte, milhões, viral, porque são 2 ícones, né, que apareceram juntos. O cara sai de lá, um não fala com o outro, tá bolado porque aconteceu tal coisa, mas eles se unem profissionalmente para todos ganharem. Enquanto na maioria dos mercados, eu digo da música e do empreendedorismo em geral, é assim. Ah, pô, a Bebel tem essa forma de sentar, eu vou criar uma melhor. Você pode botar a sua identidade, mas
Ué, não viu ali uma forma de se comunicar bacana? Faz também. Se une. Collab, que é o que a gente fala de collab, que hoje tá muito em alta. Pô, faz uma collab, posta em collab, traz amigos novos. Então, eu entendo que o número 2 é esse orgulho. Tá travando muita gente de prosperar porque a pessoa quer inventar a roda com medo de copiar. Tá? E o número 3, deixa eu pensar. Número 3, pra não fugir, caraca. Um outro erro. Número 3. Pô, me pegou, hein? Pode ser 2 já. Já foram bons, Já né? amassou hoje ele, né? foram Fez bons. Não, esse várias. vai só pra finalizar. Curry ou LeBron? Ai, gente, esse podcast tá muito demorado. Vamos acabar agora? Tá muito demorado. Ele deve Diretor, gostar solta o dos 2. Tem que responder um. Tem que responder. LeBron. Pronto. Pronto, não precisa nem falar porque, Pronto. olha só. Foi Podia pedir fofa. uma explicação. LeBron. Estatística, tempo, resultado. LeBron. Tá bom. Curry é modinha ainda. E Justo. pronto, cancelado. Pronto. Adorei, pela adorei. comunidade. Adorei, Já tem o gente. corte aqui, ó. De hoje Jorge tá... de Sá fala que Exatamente. Curry é modinha Mas ele é demais. muito E ainda joga que tá. Não, mas vamos usar como clickbait, mas deixa eu explicar o Curry. Mas usa que é maneiro aí, vão me Eu vou cancelar, usar, mas depois Já a gente era, gente. descancela. Já tá era bom. sem cortes. Mas o Curry... Não, por favor. Deixa ele explicar, daí depois não sei Curry, maior arremessador de todos os tempos. Ninguém pega. Não é impossível. Beijo, bom. gente. Obrigado. Boa. Pronto. Gente, obrigada por vocês estarem Jorge, aqui. deixa a sua rede social pra é gente. verdade. Passa Ai, pra que todo bom. mundo. Tá vendo? Parceria, ó. Jorge de Sá. Jorge de Sá em qualquer lugar. Jorge de Sá. Se tiver outro... Pô, o moleque é fraco, esquece. Algum site, alguma coisa? www.dcei.com.br, que é o meu carro-chefe, é o trabalho, mas eu ainda tô respondendo todo mundo, posso demorar. Então pode entrar em Jorge de Sá, no Instagram principalmente, eu tô lá no inbox e tirar as dúvidas lá. Tá ótimo. Obrigada gente. por estar aqui hoje. E, gente, não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentário. E compartilhar com todo mundo. Daí nosso Obrigada, convidado gente. volta pra ser cancelada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau.